Nossa, eu tô cheio de pelo de gato. Se você tá assistindo o Watchmen e até o momento tá tipo, o quê? Parabéns, você tá vendo a série certa. Até agora a gente teve muitas perguntas, pouquíssimas respostas. E isso nos instiga muito e a gente tá adorando essa série. Por isso a gente foi atrás de entender, compreender, interpretar alguns fatos do segundo episódio e vamos falar aqui nesse vídeo. E vamos largar umas perguntas aí também. E por isso a gente quer também ouvir você, se tiver alguma coisa que a gente perguntou que a gente ainda não conseguiu compreender e você já entendeu, deixa aqui nos comentários. A começar pelo nome do episódio, que tem diversas interpretações e se liga muito àquele quadro que aparece na casa do Judge Crawford. O nome do episódio é Martial Feats of Comanche Horsemanship, que se relaciona ao nome do quadro que aparece no episódio. É um quadro do século XIX do George Catlin, que era um pintor que retratava nativos americanos do Velho Oeste. E aquela tribo que ele está retratando no quadro são os Comanches, que são muito conhecidos, ficaram muito famosos pelas suas habilidades com cavalos. Essa tribo nativa americana, os Comanches, tinha muita habilidade com cavalos e o quadro retrata isso. Eles tinham a habilidade de montar no cavalo, ficar escondido atrás do lado dele, assim, enquanto eles cavalgavam, e é meio que uma camuflagem aos inimigos. Uma das interpretações poderia ser o que esse cara que tinha o quadro, né, o Judge que tinha um quadro em casa, como ele se camuflou de amigo sendo inimigo. Até o momento é essa a impressão que fica. Isso porque no meio do episódio a gente descobre que o Judge Crawford era nada mais do que um racistão. Isso é o que dá a entender, porque acho que nada é muito sólido quando a gente fala de Watchmen. A Angela entra no quarto dele e descobre aquela indumentária da Ku Klux Klan, que inclusive é bastante imponente, aquilo dá muito medo, tem um simbolismo muito forte daquela vestimenta, né, o capuz e tudo mais, instigada pelo avô dela, antes dela saber que ele era o avô dela, inclusive, mas instigada pelo velhinho, pelo Will, que diz, o Judge Crawford tem muitos esqueletos no armário. Ela meio que encontra um literalmente, né? Nessa cena em que ela entra no armário, tem algo que chama muita atenção, até porque é uma cena repetida algumas vezes, que eu contei umas 3 vezes, que é de um porta-retrato de uma criancinha com um homem que tinha uma estrela de xerife. Será que realmente aquela indumentária era do Judge, era do pai do Judge, do vô do Judge? Então eu fiquei um pouco com essa incerteza, assim, de quem era, se era realmente dele. Mas é engraçado que o Will fala assim, não, existem vários motivos mesmo pra você ter uma vestimenta daquela guardada no seu armário. Eu só não consigo pensar em nenhum no momento. Vale lembrar que a HQ começa, o estopim da HQ de Watchmen é o assassinato do comediante, quando ele, no final das contas a gente descobriu o plano do Ozymandias para, né, acabar com a Terceira Guerra Mundial e aí trazer aquela lula. Ele não sabia bem como, mas ele sabia que havia uma conspiração em andamento e aí ele é assassinado para não terminar com essa conspiração. Agora a gente tem uma trama que o estopim é também um assassinato do Judge Crawford pelo Will, segundo o Will, né? Ele assume várias vezes que foi ele quem matou o Judge. E também o Will trazendo à tona o fato de que há uma conspiração, uma vasta conspiração acontecendo e que ele vai dizer a Angela o que é essa conspiração, do que se trata essa conspiração. Que é algo extremamente ligado a questões raciais. Uma guerra ali de supremacistas contra os negros. There's a vast and insidious conspiracy at play. O episódio começa com um episódio interessante que também nos deixou em dúvida se realmente aconteceu. A gente foi atrás de saber se aquela história dos soldados negros terem sido cooptados pelo exército alemão, se isso realmente aconteceu na Primeira Guerra Mundial. E sim, aconteceu. É interessante que até o panfleto de propaganda que é escrito e jogado no céu para os soldados negros é igual. Nessa época, os Estados Unidos tinham segregação racial e isso foi levado também para a guerra. Os soldados negros cumpriam um papel diferente, eram segregados, né? É curioso como a história dos negros no exército americano se confunde com a própria história do país mesmo, né? Já que eles batalharam em várias das guerras que os Estados Unidos travaram, desde a época em que eles eram escravizados,
na época da Guerra da Secessão, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e tudo mais, até os tempos modernos, né? Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, quando o país tinha uma política de Estado segregacionista e racista, que relegava os negros a um papel sub-humano, mas usava a mão de obra deles nas linhas de frente, alguns nem tanto na linha de frente, por conta dessa segregação também no próprio exército, né? Até na batalha os caras segregavam e eram racistas, mas alguns batalharam na linha de frente, foram condecorados, ganharam medalhas de mérito na batalha, enfim. E é nessa propaganda que o pai do Will Reeves escreve o bilhete "Cuide desse garoto", que tá aí indo e vindo nesses 2 primeiros episódios. No final ele cai do céu e a Angela pega e guarda, né? No primeiro episódio a gente ficou muito em dúvida, pensando assim, gente, será que o Will viaja no tempo? Por que ele tá com esse jornal do Void? O que é isso que ele faz de 90 quilos? E aí a gente descobre que não. Quando ele pergunta se ele conseguiria carregar 90 quilos, é porque ele já estava planejando matar o Judd. Mas ao mesmo tempo ele tem uns poderes que realmente não ficou muito claro, né? Ele tem 105 anos e tá. E de repente ele aparece solto, por exemplo, das algemas que ela colocou nele, fazendo um ovo, é bem estranho. A gente descobre o que exatamente foi a Noite Branca, e era mais ou menos o que a gente já tinha comentado na análise do primeiro episódio, né? Quando foi uma emboscada contra os policiais, perpetrada pelo pessoal da 7ª Cavalaria, né? Com aquela máscara de Roswash. Nunca vou conseguir falar o nome desse cara. E aí ficaram algumas dúvidas como a Angela sobreviveu aquela noite. Ela mata um dos caras da 7ª Cavalaria, depois um maluco tá com a arma apontada pra cabeça dela e de repente ela tá no hospital. Quem interferiu neste momento? Foi o Judge Crawford, foi uma força superior, que o Will disse que ele tem amigos muito influentes em instâncias superiores, né? E aparentemente essas instâncias vêm do espaço mesmo. É curioso que o Judd sobrevive e a Angela também sobrevive. O parceiro dela morreu, tem a confirmação de quem são aquelas crianças que são filhos do parceiro dela. Mas é bem simbólico também o Judd sobreviver, né? A gente encontra esse uniforme indumentário da Ku Klux Klan dentro da casa dele, e ele foi um que sobreviveu à Noite Branca. Então... Pra mim, ele é o cara que apontou a arma pra ela. E depois inventou essa historinha. Porque ele aparece com o braço machucado, mas essas coisas não colam. Eu fico muito com o pé atrás, assim. Não consigo achar 100% que ele é racista e porque eu acho que ainda pode ter uma reviravolta, assim. Eu acredito que ele seja assim. Porque eu também não consigo ver nenhum motivo pra alguém guardar uma farda da Ku Klux Klan no armário, escondido. Porque, enfim, se você quer o valor histórico, leva isso pro museu. Não vai deixar na sua casa, isso é bizarro. E ele era uma pessoa que tinha todas as informações dos policiais, né? Também. Tem uma cena que é curta, mas é muito interessante, cheia de informações e easter eggs e relações com o Watchmen dos quadrinhos, que é a banca de revistas e de jornais, né? Que chega aquela jovem para pegar vários jornais. E é interessante ver como aqueles 2 caras que trabalham ali, os jornaleiros, não acreditam na mídia, não acreditam na política também. Então, assim, a descredibilização da política e da mídia, que é até comparável com o que a gente vive hoje também, né? Até aqui no Brasil a gente tem um pouco desse sentimento, assim, de desalento e de descredibilização. Tanto esse episódio sobre crítica de mídia, quanto questões raciais que o Watchmen está trazendo, tem muito a ver com os nossos tempos, e não só os tempos nos Estados Unidos. Afinal de contas, foram processos diferentes de colonização, foram processos diferentes de formação de país, é óbvio. Mas a gente tem 2 sociedades que são muito parecidas em vários aspectos. São extremamente desiguais, são extremamente racistas. A nossa sociedade foi fundada no racismo também. Esse lance da descredibilização da mídia é muito legal porque a gente está passando por isso, e o Watchmen mostra quão perigoso é você simplesmente passar o trator em cima das instituições, e aí nada é válido. Todo político é safado, é corrupto, é ladrão, a mídia não presta, seja ela de direita, de esquerda ou neutra, se é que existe uma mídia neutra. Então ninguém presta, todo mundo é ruim. E aí é nesse contexto que surgem esse tipo de herói, né? Vigilantes, mascarados, que fazem a própria moral, que fazem o próprio código de ética. Na série a gente continua com o embate entre New Frontiersman e a Nova Express, que são 2 jornais de ideologias opostas, né? O New Frontiersman é conservador, enquanto o Nova Express seria mais liberal. E lembrando que foi pro New Frontiersman que o Roswell encaminha o diário dele na HQ, com todas as anotações
bem fascistoides que ele fazia sobre o mundo e aí também contando como que ele estava investigando a conspiração em curso na HQ. E eu sinto que nesse momento ainda tem um terceiro elemento muito parecido com o que a gente vive, que é a descredibilização da ciência também. A manchete do jornal é que a chuva de Lula deixou os cientistas desorientados. Já tem ali um outro fator terra plana que a gente conhece muito bem. Eu tenho uma aposta de que quem está no carro, que aquela menina busca os jornais e leva para ela, é a Lady Trio. Essa é uma personagem que ainda não foi apresentada, ela não é baseada nos quadrinhos, é uma personagem nova que vem para a série da HBO. E Lady Trio foi uma heroína do Vietnã que reuniu um exército para lutar contra os chineses no Vietnã. Era o chinês da dinastia Han, uma das mais famosas do Império Chinês. O episódio 2 traz também o primeiro episódio na TV que a gente acompanha da história dos heróis americanos, os Minutemen, que aí é a história dos heróis dos quadrinhos e é muito interessante. É muito curioso porque trata com muita ironia essa história dos heróis americanos. Antes do show começar, aparece um aviso. Este programa contém racismo, misoginia, linguagem sexual, enfim, um monte de coisa inapropriada, de certa forma. Como algumas estupros, criminosas, né? Algumas criminosas. E aí a gente acompanha neste primeiro episódio a história do Justiça Encapuzada. Não é por acaso que tem esse aviso imenso, com todas as letras, todos os crimes. Vai tipificando, né? E já chega de cara e fala, pá, história dos heróis americanos. Claro que isso é uma ironia. E é muito engraçado porque no episódio o Justiça Encapuzada, ele defende o cara da loja de um crime que estava para acontecer, mas o cara tá completamente assustado com o que ele fez, né? Também. Sim, super violento. Ele é assustado com os criminosos e depois ele é assustado pelo herói que vai salvar ele. Então é muito bizarro isso, é muito legal. Os super-heróis destroem um monte de coisa, deixa todo mundo apavorado, mas ele é o bonzinho, ele é o do bem, né? E uma curiosidade sobre o Justiça Encapuzada é que o nome dele foi, alguma vez, Brother Knight. Who am I? Outra curiosidade muito interessante, na verdade, provavelmente é algo que a gente vai descobrir mais pra frente como é que tá linkado, são os castelos que aparecem desde o episódio 1. A gente tem lá a notícia que o Manhattan tá construindo uma vida em Marte, e aí é um castelo que aparece, um castelo grandão. Neste episódio, o Voight aparece no castelo dele, No e a anterior gente também. vê... É verdade, no anterior também. E a gente vê o Topher construindo um castelo com pecinhas magnéticas, ele fica flutuando, né? É bem legal. É tipo um Lego do Dr. Manhattan. E aí tudo isso tá ligado. Primeiro que os castelos se parecem, eles têm a mesma estrutura. O formato das torres, o formato quadradão dele é bem parecido com o que o Manhattan estava construindo no episódio 1 e onde o Voight vive agora, onde quer que ele esteja, porque ninguém sabe muito bem. Eu vi uma teoria muito louca, não é uma teoria nossa, eu vi em algum fórum, enfim, que aquele castelo que o Dr. Manhattan estava construindo em Marte poderia ser onde o Void está atualmente. Então teria aí uma distorção de tempo, aquela imagem do Manhattan construindo o castelo seria uma construção de uma realidade para o Void viver. Faz sentido porque o Manhattan tem essa pegada de manipulação temporal, manipulação espacial. E pela questão dos clones também, né? Explicaria também por que que o Void tá tão vidrado no Dr. Manhattan, inclusive escrevendo peças para contar a história dele. Daí a gente também vai amarrando os detalhezinhos sobre os relógios. Por que tem tanto relógio? O tempo é muito importante na narrativa de Watchmen. Ele acontece ao mesmo tempo no futuro, no passado e no presente. As coisas estão tudo conectadas. Tanto que o Manhattan na HQ, ele sabe o que vai acontecer, mas ele, enfim, não interfere, aí a gente teria que entrar na HQ, né? E por isso a gente tá tão perdido e vai tentando juntar essas peças do quebra-cabeça. Mas de uma forma geral é isso, o tempo ele acontece ao mesmo tempo, não tem diferenciação. Ah, este é o passado, este é o presente, este é o futuro, não existe isso. Pra mim, essa grande conspiração que envolve o Watchmen em 2019 é justamente esses conflitos raciais. E tem alguma coisa a ver com estes conflitos serem forjados para que as coisas voltem a ser como eram na época supremacista. Tanto que no momento em que a Angela vai naquele centro cultural para pesquisar o DNA do Will, saber quem é, enfim, tá tendo lá fora uma manifestação por direitos iguais, É a inversão, né? É de pessoas brancas dizendo que existe preconceito reverso, sabe? E eu não acredito que seja uma questão de inversão para, vamos nos colocar no lugar deles,
mas sim no sentido de que isso foi forjado para que haja essa manifestação, para que volte esses valores supremacistas que são fundadores da história americana, né? Então essas foram as nossas percepções desse episódio. Se você gostou, deixa seu like. Estamos esperando os comentários aqui embaixo também. Compartilhe o vídeo e até o próximo. Tchau. Tchau!